Então, estamos online e muito obrigado, meu querido, que serve, né? Não adianta, é isso aí. Beleza, então eu mandei uma enquete para você ontem. Então, se você não faz parte do nosso grupo Amigos do Grupo, é um grupo aberto, não é um grupo da igreja, é um grupo e eu mando sempre enquete, mando áudios. Você pode participar, tá bom? Quando você percebe um erro em alguém, qual é a sua reação mais comum? Quando você percebe um erro em alguém, qual que é a sua reação mais comum? Valeu, meu brother, obrigado. Qual que é a sua reação mais comum? Primeiro, eu tento corrigir a pessoa imediatamente. Segundo, fico julgando internamente, mas não falo nada. 3, comento com as outras pessoas sobre o erro. E 4, tento entender antes de tirar conclusões. Qual é a sua resposta? Hoje nós estamos bem. Eu já percebi que quando não sou eu que faço a abertura, sobra tempo, né? Então, é muito bom isso, né? Hã? Eita, Léo. Eu queria ouvir você do porquê sua resposta. Então, se você quiser compartilhar do porquê da sua resposta, a gente vai ficar feliz em ouvir. A gente vai levar o microfone para você. Se você quiser, não é obrigatório, mas essa igreja não é um monólogo, né? Eu falo, você escuta. Você pode colocar também a sua opinião. Então, quando você percebe um erro em alguém, qual é a sua reação mais comum? Você gostaria de explicar a sua opinião? Ó, Rossini e Márcia, vamos lá. Aí. Ok. Legal. Vai falar, Mr. Ross? Mr. Ross na palavra, por gentileza. Aproxima. Eu respondi a número 1, tá? E porque para pessoas que eu conheço, que convivem comigo, perto de mim, eu falo, eu tento corrigir, tá? Sempre foi assim na minha vida. Agora, pessoas que eu não conheço é mais difícil. Então, eu comento, mas comento com a dona Cida. Aquela pessoa fez isso. Já teve problemas por conta disso? É? Já teve problemas por conta de corrigir na hora? Já teve problemas? Às vezes já deu um chabuzinho, né? Responderam, não deu certo, tal. Por que você está agindo assim? Por que não? Volta para mim. Então, é isso daí. Legal, bacana. Obrigado, Rossini. Lembrando que a sua resposta não será usada contra você, tá bom? A mensagem já está preparada. Então, queira você falar ou não, a mensagem já está pronta, tá bom? Então, fiquem em paz. Marcinha, por favor. Eu respondi a número 4, que eu tento entender primeiro antes de tirar a conclusão, mas eu senti falta de uma das opções aí, que é você tentar conversar com a pessoa. Porque eu acho que a minha atitude... Mas é a primeira. Não, mas ali está falando corrigir a pessoa, mas não conversar com ela para entender o que ela fez aquilo. Entendi. Tentar entender. Tem diferença, tá. Na verdade, é a última juntando a última com a primeira, né? É primeiro tentar entender, mas conversando com ela. Ok. Entendi. Isso aí. Porque às vezes ela fez aquilo, mas para ela tem uma lógica. Pra gente não tem. Então, conversando com ela, a gente se entende, entendeu? Muito bom, é um dos pontos. Hoje, a Raíssa, por gentileza, hoje tem mais gente querendo participar, gosto disso. Vamos lá. Então, assim, quando você percebe um erro em alguém, aí, assim, se for um erro comigo, eu acabo, assim, né, antes, eu primeiro processo um pouco, acabo comentando um pouco, mas eu comento mais, tipo assim, eu cheguei, minha mãe, eu falo, mãe, olha o que aconteceu. Aí depois eu tento entender e converso com a pessoa, mas se eu vejo, por exemplo, alguém está fazendo alguma coisa e acabou errando, às vezes passou ali, eu não vou na hora para não constranger a pessoa, assim, se for esse outro caso, né? Aí eu chego e depois falo assim, olha, não é assim, é desse jeito, para tentar ajudar. Corrige depois, não no ato. Legal, tá, entendi. Beleza, pode, vamos lá, temos mais tempinho, Oi. Então, eu me identifico muito com o apóstolo Pedro.
seguidor de Jesus. Eu não gostaria, mas infelizmente Deus tem lapidado. Mas quando acontece alguma coisa, eu corrijo imediatamente. Corrige imediatamente. Imediatamente. Talvez Ok. pelo esse meu jeito impulsivo e já falar. Às vezes acaba até me arrependendo, porque eu falo, poxa, eu poderia ter processado, falado de uma maneira melhor, mas quando eu vi, eu já fiz. Então, assim, eu sei que não é bom, né? Então, Quem nunca, né? É. Quem nunca tira a primeira pedra, né? Por gentileza. Mais alguém, para fechar? Olha, tem umas 2 pessoas. Hoje tá agitado esse negócio, rapaz. Que Isso é é isso? fantástico. Mas Eu tenho muita dificuldade de falar com as pessoas quando eu acho que está errado. Então, assim, e minha cabeça julga demais. Mas é intencional. A hora que eu vejo, eu já estou julgando. E aí eu tenho muita dificuldade. E assim, já estou julgando e muitas vezes já conversando com os outros. Então, já contando. Nossa, não gostei de tal coisa e tal. Eu tenho muita dificuldade de chegar e falar, olha, não é assim. Então, é a minha luta. Primeiro, para parar de julgar, tentar entender a situação, começar a me colocar no lugar da pessoa. Hoje a gente estava conversando na aula, entender as narrativas da pessoa, para entender por que ela respondeu ela agiu dessa forma, e depois tentar conversar sem falar com ninguém, que é difícil. Adoro uma conversa no grupo do lado. Paralela, né? Legal, bacana. Boa contribuição. Vamos lá. Vai lá, Léo. Bom, cara, eu tento não julgar de pronto, mas é impulsivo. Se eu vejo um erro, principalmente parte da minha família ou amigos, eu já corrijo na hora, mas porém aí eu lembro lá atrás que eu também pode ser que eu tenha feito várias vezes aquele mesmo erro ali. E depois que eu cobro é que eu falo, puta, mas eu já fiz isso. E também fico me julgando imediatamente, assim, internamente já fico me julgando. E, que nem a Fabi falou, às vezes escapa, a gente é mais fraco, né? A gente querer compartilhar com alguém. Falei, puta, fulano, você viu? Fez tal coisa aqui. Então, é difícil, a gente fica meio travado nessa situação. A gente não, bom, pelo menos eu não consigo ver e não já de pronto ali dar uma cutucada, mas aí eu lembro que eu também fiz o mesmo erro, porém Entendi. não teve bastante gente que me cobrou. E assim. Show, valeu. O último, Laerte. Não, acho que foi uma coisa que aconteceu essa semana, acho que foi bem divulgado na mídia, não sei se todo mundo viu, mas em São Paulo teve um rapaz que se despiu, ficou nu, em plena Faria Lima, e começou a andar na rua, assim, na avenida. E eu comentei com a Vanessa em casa, falei, nossa, o cara é maluco, né? Ela falou assim, mas você parou para pensar o que deve estar passando na vida dessa pessoa, né? O que está acontecendo na vida dela para ela chegar a esse ponto, né? O burnout, o estresse que essa pessoa está passando, problemas na família, ninguém sabe, né? O cara talvez tenha chegado no limite dele, né? Perdeu o emprego, tinha perdido. Então, assim, às vezes a gente julga, mas a gente fica muito no raso, né? Muito superficial, a gente não sabe o que está por trás de tudo aquilo que está acontecendo, né? Sim. Então, E qual foi a sua resposta? Qual foi a sua resposta das 4? Qual que então, você mais eu se fico no assemelha? mix desse 2 e do 4, Rodrigo. Eu 2 acho e 4. que, dependendo do grau de intimidade, de relacionamento que eu tenho com essa pessoa, eu vou pro 4. Se for uma pessoa, talvez, que assim não é do meu ciclo, né? Talvez eu fique no 2. Então, acho que eu fico nessa divisa aí. Entendi. Show. Galera, eu adoro quando vocês compartilham, e eu queria que isso... Eu não sei, quando a igreja crescer, não sei se vai dar para manter, mas enquanto dá, eu gosto disso, porque a gente precisa se ouvir, né? Porque essa é a vida real, é assim que a gente lida com os problemas de fato, na verdade. E hoje, a mensagem, o tema é, eu confesso, o meu modo natural é julgar. E eu quero argumentar com você o seguinte, o que está por trás da cultura do julgamento, por que nós temos essa intenção natural de julgar, colocar o argumento de Jesus, o porquê que julgar não é legal e não funciona, e apresentar no final uma saída para você, porque se eu não apresentar essa saída, você vai terminar achando-se a pior pessoa do universo. Ok? Então é esse o arcabouço que eu quero seguir. Na semana passada, nós conversamos sobre que tema? Ansiedade. Falamos sobre ansiedade. E a ansiedade é
a maneira com que o nosso coração tenta controlar as circunstâncias. Certo? Então, a ansiedade é a maneira com que o nosso coração tenta controlar as circunstâncias. Hoje nós vamos falar sobre julgamento, que é a tentativa, hoje é a nossa tentativa de controlar, do nosso coração controlar as pessoas. A ansiedade tenta controlar as situações. O julgamento tenta controlar as pessoas. Então, tem uma história muito interessante de um pastor e um jovem que espalhava boatos. Esse jovem, ele via as coisas e saía falando para todo mundo o que ele achava e interpretava da situação. E um certo dia, ele percebeu que ele tinha falado errado, que estava errado o que ele falou. Que ele não deveria ter espalhado. E ele foi conversar com o pastor. Pastor velho, sábio, né, barba branca, chegou para ele e falou: filho, pega um travesseiro de penas, vai para o alto da colina, rasga ele e sacode as penas. Ele subiu, rasgou, sacudiu, beleza. Ele falou assim: paguei. Aí ele voltou para o pastor e falou: pastor, e agora? Ele falou assim: agora você volta, pega todas as penas e coloca de volta no travesseiro. Ele falou: impossível, pastor, como é que eu vou fazer um negócio desse? Ele falou assim: é a mesma coisa que acontece quando você fala das pessoas precipitadamente. Não tem volta. Não tem volta, não tem conserto. Porque as plumas, elas vão e essas palavras contra alguém voam para longe e não há como recuperá-las. E muitas vezes nós falamos porque não sabemos da história completa das pessoas. E aí nós nos arvoramos a julgar. E, falando em julgamento, o que está por trás dessa cultura nossa do julgamento? Vou tentar explicar para você a cultura do julgamento e o que é o julgamento e o que não é o julgamento. Ok? Nós vivemos numa era dos julgamentos instantâneos. Né? Então, nós postamos opiniões afiadas, nós atacamos desconhecidos nas redes sociais, nós cancelamos pessoas sem piedade, não concordei, a gente aciona o dedo antes de acionar o cérebro, mas você detona. Não sabe o que está acontecendo, mas você está lá e detona a pessoa. Isso, neste mundo que nós estamos vivendo agora, todo mundo é juiz, júri e executor. Eu avalio, eu sentencio e eu condeno. E pronto, e acabou. Todo mundo é juiz e executor da moralidade alheia. Todo mundo tem uma opinião para dar. Nunca, na história da humanidade, a opinião de uma pessoa teve tanto valor. Já perceberam isso? Em que se baseia os influências digitais? Opinião. Elas simplesmente têm coragem de dar uma opinião. E aí, quanto mais pessoas se identificam com aquela opinião, mais seguidores ela tem. E quanto mais seguidores ela tem, o que acontece? Mais dinheiro ela ganha. Quanto mais dinheiro ela ganha, mais publicidade ela faz, mais seguidor ela ganha. Quanto mais seguidor, mais dinheiro. Então, a opinião nunca teve tanto valor. E você acha que dar a sua opinião na rede social é a mesma coisa de que uma influência dar uma opinião na rede social? Não é. A dinâmica da vida dela, então, reveja todos os influências, todas as pessoas que você segue, porque a dinâmica da vida daquelas pessoas tem a ver com o dinheiro. E a sua dinâmica, quando vai para a rede social, tem a ver com expor opinião. E são coisas totalmente diferentes. Mas ela gera em nós uma certa autonomia ou um sentimento de onipotência, de que eu posso falar, porque eu não concordo mesmo e acabo falando. Solto os comentários e boa. Comenta e sai correndo. Joga bomba e sai correndo. E aí, não quero nem saber o que pensar, eu falei minha opinião. Só que Jesus chega para a gente e fala um negócio diferente. Ele fala: não julguem, para que vocês não sejam julgados. E aí a coisa começa a complicar. Por que nós julgamos os outros? Por que nós julgamos os outros? Primeiro motivo pelo qual nós julgamos os outros: para corrigir as pessoas. Nós julgamos as pessoas para corrigi-las. Dallas Willard tem um conceito muito interessante que ele chama de engenharia do julgamento. Engenharia do julgamento. O que é engenharia do julgamento? Começa com a forma de você lidar com
com o comportamento negativo das pessoas. Como que você lida com o comportamento negativo das pessoas? Nós vimos aqui. Há pessoas que falam e há pessoas que não gostam de se expor, que ou por não querer causar um constrangimento, se calam. Então, a pessoa que fala, que ataca, ela quer consertar a pessoa. Ela não se conforma com aquele erro e ela quer consertar porque aquilo está errado. Já a pessoa que fica inerte é que não quer ser reconhecido como uma pessoa crítica, ácida, não quer, é tímido. Só que isso são duas formas de lidar com o erro, mas o julgamento continua dentro do coração, tá bom? E por que o julgamento falha com frequência? Dallas desenvolve a questão da seguinte maneira: o julgamento falha com frequência, primeiro, porque não vem de um coração amoroso. O julgamento, a motivação dele é consertar, não é amar. Então ele falha porque a gente quer consertar a pessoa. Madre Teresa de Calcutá disse o seguinte: se você julgar as pessoas, não terá tempo de amá-las. Ai, também senti quando li. Senti também. Se você julgar as pessoas, você não vai ter tempo de amar as pessoas. A segunda coisa, então, primeiro é porque o julgamento nunca vem de um coração amoroso. A segunda coisa, julgar é tomar um atalho. Julgamento é tomar um atalho. Porque qual é o primeiro passo para a mudança? Qual é a primeira coisa que a pessoa tem que ter para poder mudar? Reconhecer que tem um problema. Enquanto essa pessoa não reconhece que aquilo é um problema, ela não tem motivação para mudar. E por que ela vai mudar? Está tudo bem. Enquanto ela não reconhece que o relacionamento é tóxico, ela não vai querer separar. Por quê? Porque está tudo bem. Na visão dela está tudo bem. Enquanto ela não reconhece que aquele emprego atenta contra a sanidade física, mental e espiritual dela, enquanto ela não reconhece isso, ela não vai querer trocar de emprego. Por quê? Porque está tudo bem. Então, quando eu julgo a pessoa e tento consertá-la, essa engenharia do julgamento, ela pula essa etapa. Ela não deixa a pessoa, não espera a pessoa se tocar que ela precisa ou que ela está errada. Terceiro lugar, o julgamento falha com frequência porque não oferece ajuda em direção à mudança. As pessoas que julgamos vivem dessa forma, alguém falou isso aqui, por algum motivo. Tem uma narrativa na vida dela que faz com que ela viva daquela maneira. Ninguém vive porque vive simplesmente porque decidi. Não, você tem uma composição histórica, você tem uma família, te criaram dessa forma. Então, quando você vai agir de alguma maneira, tem um background, tem um monte de história atrás de você que faz você ser agressivo, ríspido, mal educado, ou que você não sabe lidar com dinheiro. Tem um monte de coisas. Então, você está assim porque alguma coisa aconteceu. E muitos não sabem como mudar. Muitos tiveram uma mãe possessiva, um pai tóxico, uma relação familiar muito complicada. Então, a visão que eles têm é essa visão familiar. Por exemplo, eu não vivi com meu pai. Eu vivi com meu pai, mas o casamento já separado. Meu pai morava dentro da minha casa, é um negócio muito doido. A minha mãe morava dentro da casa, meu pai morava num quarto dentro da minha casa. Então, ele saía para trabalhar, voltava e ficava dentro daquele quarto. Então, a relação que eu tinha com ele, eu tinha que ir para o quarto. Ele não ficava na sala com a gente, não tinha nada disso. Era só naquele quarto. Até que um dia ele saiu de casa. Ele foi morar com a minha avó. E aí, eu, quando vou para o casamento, qual é a minha concepção familiar? Qual é a concepção do homem da casa? O cara fica no quarto, mano. O cara, entende? Ele se preocupa em trabalhar, bota o dinheiro em casa e sai. Então é natural que eu vá para uma relação de casamento e por mais que a gente pensa, eu sei que a gente pensa, não, eu não vou ser como meu pai, eu não vou ser como ele. Mas quando num lado, é instintivo, cara. Você acaba se comportando porque é a única referência que você teve. Percebe? Então, quando você vê alguém agindo assim, é porque tem uma história por trás. Tem alguma coisa, não é assim do nada. Tudo bem? Então, a primeira coisa, recapitulando, julgar é uma atitude que não vem de um coração amoroso, julgar é tomar um atalho, não oferece ajuda em direção à mudança. Em quarto lugar, nosso julgamento pode estar errado.
O julgamento não funciona porque nosso julgamento pode estar errado. O Filão de Alexandria falou uma frase que me marcou, eu guardo essa frase comigo, sempre em relação a relacionamento com as pessoas. Ele diz: seja gentil. Cada pessoa que você encontrar está enfrentando uma grande batalha. Seja gentil. Cada pessoa que você encontrar está enfrentando uma grande batalha. Então, o julgamento nosso é muito complicado. Então, a primeira coisa, o primeiro motivo do porquê julgamos, nós queremos corrigir as pessoas. E a correção do julgamento falha, por esses motivos que eu te dei. Qual é o segundo motivo pelo qual nós queremos corrigir as pessoas? Nós queremos julgar as pessoas. Nós julgamos as pessoas porque julgar nos faz sentir melhores a respeito de nós mesmos. Esse é o problema. Ao julgar os outros, nós nos sentimos superiores. Não que você faça na cara dura. Não é assim com a cara deslavada. Não, é bem sorrateiro. Mas o resultado do julgamento é que no final você se sente melhor. Gente, tem coisa melhor do que uma reunião de amigos para descer além e falar mal num comportamento negativo de alguém? Comumente chamado de fofoca. Pô, gente, faz bem para a alma, alivia a vida, meu irmão. Você sai de lá muito melhor. Desci, olha, acabei. Não quero nem saber. Amanhã é outro dia. Porque no fundo, isso alimenta você. Você se sente superior, porque você não tem aqueles defeitos. Em família acontece muito isso. Reunião de família, né? Vem o primo, o tio, amigo, aí tem que dar aquele comportamento, faz um bafão, alguma coisa, aí depois no final você fala, mas também, tá vendo? Ali, ó, é por isso que eu não convivo. É por isso que eu evito. Entendeu? Porque, tá vendo? Olha só, parece que não foi criado, parece que não tinha comida em casa, sai comendo tudo, pega com a mão, isso e aquilo, que meu filho não é assim. Porque meus parentes não são assim. Então você começa a exaltar naturalmente e você se sente melhor. Porque falar mal dos outros, diminuir as pessoas, faz com que nos sintamos melhores. Mas o que significa julgar? O que é julgar? Então quer dizer, quando Jesus fala, não pode julgar, não posso mais avaliar nada, eu não posso mais ter opinião sobre nada, porque é julgamento, tem gente que usa essa defesa. Já está me julgando. Não. Julgamento é uma coisa, avaliação é outra. A avaliação é necessária para que você tenha um comportamento amoroso em relação a alguém. Se você não sabe o nível que a pessoa está, o que ela está precisando, se você não avalia, você não consegue amar as pessoas. A avaliação é natural na relação entre professores e alunos, por exemplo. Você tem que avaliar o desempenho de alguém. É natural. Então, a avaliação não é o problema. O problema é o julgamento. Jesus não nos chama a ser ingênuos para abrir mão do discernimento, de discernir as coisas, mas sim, ele fala sobre a troca do orgulho e a hipocrisia pela graça. Qual é que é o problema do julgamento segundo Jesus? Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5, como dizia Jack, nós vamos por partes. Mas abre sua Bíblia aí para você ter, quando você precisar conversar com alguém, você já sabe onde o texto está. Tá? Mateus capítulo 7, Sermão da Montanha, versículo 1, ele fala assim: não julguem, para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medir vocês. A minha primeira pergunta aqui é: quem que nos julga? Seria Deus ou as pessoas? Segundo o texto, o padrão que você usa para julgar é o mesmo que você será julgado. Esse será julgado, quem é a contraparte? Deus ou as pessoas? As pessoas. Porque se você abre para julgar alguém, esteja pronto para receber o julgamento. Você tratou a pessoa assim, elas vão tratar você com a mesma medida. Já aconteceu em você alguma vez, você tem uma falha, você falou, a pessoa falou assim, mas na sua casa não acontece assim. Mas você não fez assim aquela vez.
Por quê? Porque a gente lidou com uma medida e a pessoa vai virar para a gente com a mesma medida de bofete de volta. Porque você fez isso. Então, não ache na sua vida ilusória e perfeitinha de que você pode aplicar qualquer tipo de julgamento quanto às pessoas e que você não vai receber o mesmo. Você vai receber, porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, você vai receber. Então, muitas das vezes, as relações estão destruídas porque você é o pivô e provocou esse tipo de reação que você recebe. Muitas vezes a culpa não está nas pessoas, mas você provocou esse tipo de comportamento nelas. Outra coisa que é importante nós pensarmos sobre esse texto, a palavra grega usada para julgamento é krino. Krino, que significa julgar, decidir, distinguir ou emitir um veredito. A diferença entre julgar e avaliar é necessário para corrigir com amor. Julgar, no entanto, condena sem oferecer ajuda. Então, se eu pudesse fazer uma definição de julgamento, seria: julgar é fazer uma avaliação negativa do outro, sem manifestar solidariedade alguma para com eles. Isso é julgar. É falar mal e sair fora, não ter compromisso com a pessoa. Isso é o julgamento que Jesus está colocando. É o julgamento hipócrita que ele está colocando. Quando eu falo mal, emito um parecer maldoso sobre a pessoa, negativo, mas não tenho o mínimo comprometimento em ajudar essa pessoa a melhorar. Eu só emito o parecer. Já viu aqueles reels, aquelas coisas? Fala, verdade sobre não sei o quê. Aí a pessoa fala e sai correndo. Já viram? Ela, e sai correndo. E sai correndo. É assim. Você fala, você vomita, você coloca para fora porque te fez sentir bem e depois você não está nem aí. A diferença entre julgar e avaliar está onde? No coração. A diferença é a motivação do coração. Dallas Willard vai nos dizer sobre esse versículo 1, ele vai falar assim: Jesus não está eliminando o modo julgamento, mas sim a atitude condenatória que nos torna cegos para nossos próprios erros. Jesus está colocando a atitude condenatória que me deixa cego com meus próprios erros. Então, o que Jesus está dizendo? Não julgue os outros, a menos que você esteja preparado para ser julgado também. E nós nunca estamos. Alguns mais, outros menos. Tem alguns que desenvolveram uma carapaça em que não estou nem aí com o que os outros dizem. E aí vive a vida que não está nem... Só que não é bem assim, porque determinadas pessoas conseguem furar essa carapaça e machucam a gente. Então a gente está aí, a gente só se blindou para a opinião de certas pessoas. Porque nós somos seres sociais e relacionais. A opinião dos outros importa. Importa. Senão você não perguntava se você está bonita, se a roupa caiu bem, se ficou legal. Você não ia nem no barbeiro. Miséria. Porque a opinião importa. Porque você quer estar apresentável para as pessoas. Isso é natural, nós somos seres sociais, não tem nada de problema nisso. O problema é quando isso excede a medida. No versículo 3, Mateus 7, versículo 3 vai falar: porque você se preocupa com o cisco no seu olho... Porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco no seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Essa fala de Jesus, eu lendo, parece que é uma fala séria, mas não é. Jesus está usando uma hipérbole. É muito provável que as pessoas tenham rido quando Jesus falou isso. Porque ele está contando uma história. Imagina você com uma placa, um outdoor na sua cara, querendo: não, vem cá, Rayane, deixa eu te ajudar aí a tirar esse cisquinho do seu olho. É essa a ideia. Não tem como, porque você não consegue ver nem os seus erros. Se você quer corrigir os outros, não funciona. Então, Jesus usa essa hipérbole e o humor para poder ensinar. Agora, o que é esse tronco que está na minha visão?
é o meu pecado? Sim ou não? Eu acho que sim. Mais alguém? Sim ou não? Vamos? É o pecado ou não é? Pode ser. Já está com dúvida. Já gerei, né? Se fosse o seu pecado, esse tronco. Então Jesus está dizendo que no dia em que você ficar sem pecado, você poderia julgar todo mundo. Sua fraqueza está esquentando. Está esquentando. O que é esse tronco? Fala. Hã? A intenção do coração? Podemos dizer. Podemos dizer. Exato. Eu colocaria isso de uma outra forma, falando a mesma coisa que você. Eu colocaria aqui o ato de julgar. O ato de julgar é o tronco. É porque o ato de julgar tampa a sua visão para a necessidade da outra pessoa. Não é bem o sujo falando da mal lavada, porque se eu me limpasse, eu poderia falar do mal lavado. Entendeu? O problema é falar do mal lavado. O problema é o ato de julgar. Então, o que me atrapalha, eu não vou viver sem meu pecado. Eu vou estar sempre pecando. Minha luta é por pecar menos, não por não pecar. Eu não consigo viver sem pecado. Na eternidade eu vou conseguir viver sem pecar. Hoje eu não consigo. Ninguém consegue. Por isso Jesus nos salvou. Porque se eu pudesse viver sem pecado, eu me salvaria. Mas eu não consigo. Então, o ato de julgar os outros torna impossível você ajudar alguém. Se você tiver faz sentido isso? Sim ou não? Se você tiver predisposição para julgar sempre, torna impossível você conseguir entender os motivos daquela pessoa. É tipo, teve um cara que estava sentado dentro de casa e a esposa lavando roupa do lado de fora, botando roupa no varal. E ele sentado na poltrona de casa, ele olhou assim e falou, caramba, os lençol brancão, sabe? Caramba, tá amarelado esse lençol aí. E ele falou, mulher, desaprendeu a lavar roupa? Tá tudo amarelo. Aí ela ficou bolada. Nunca falou assim comigo, história é, vai tomar um safanão. Entrou em casa e falou, como é que é? Tá tudo amarelado. Comprei o lençol novinho, branco, tá tudo amarelado. Peça as toalhas, nossa, tudo amarelado. Não, ela olhou, quando você tá vendo amarelado? Quando ela olhou pela janela, tava tudo amarelado. Aí ela entendeu. O problema não era o lençol, era o vidro da janela que estava sujo. E de quem era a responsabilidade de limpar o vidro? Dele. Percebe? É mais ou menos isso. A gente está falando, olhando os erros e esquecendo. Porque quando eu estou disposto a julgar, eu não consigo nem perceber onde eu estou. E o discernimento e os cães e porcos. Esse texto dá muito problema de entendimento. E existem várias versões de interpretação dele. Eu vou te dar uma, que eu acredito que seja a melhor. Versículo 6 fala assim, não dei o que é santo aos cães, nem jogue pérola aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Esse é o versículo que é a maior desculpa que nós usamos para falar que não gasto mais tempo com esse tipo de gente. Não dou pérolas aos porcos. Você ficar dando suas coisas preciosas para essas pessoas, elas não merecem. É o texto que a gente mais usa para justificar a nossa postura de afastamento das pessoas, de não ajudar as pessoas, porque elas não dão valor, porque elas não dá para dar pérolas aos porcos. Só que a grande questão é que aqui não é a dignidade dos porcos que está em jogo, mas a utilidade das pérolas. Responde para mim, o que porco faz com pérola? O que porco faz com pérola? Se eu te der um colar de pérolas, você vai usar. Se eu der um colar de pérolas para o porco, vou jogar lá, toma aí. O que ele vai fazer? Não vai comer, não faz nada, por quê? Porque é igual pedra.
Não faz sentido você dar pérola para porco, porque é a utilidade. Porcos não comem pérolas. O ensino deve ser administrado em conformidade com a capacidade espiritual dos alunos. Não adianta você querer dar uma coisa para uma pessoa se ela não está pronta para recebê-la. Na aula de hoje, eu e a Luísa, a gente conseguiu ver que as coisas, quando respeito a Simeão, as coisas acontecem no tempo certo, no tempo de Deus. E quando não acontecem no tempo certo, no tempo de Deus, elas são ruins. Coisas boas, fora do tempo de Deus, são ruins. Percebe? Então, pérolas a porco é quando você está querendo dar uma coisa muito boa, mas a pessoa não tem capacidade de valorizar aquilo. Ela não tem capacidade de absorver, ela não consegue lidar com aquilo, ela não digere aquilo. Então, não dê pérola para porco. Ou seja, não imprima o seu ritmo na vida das pessoas. Não queira que ela já entenda uma coisa que é difícil para ela entender no momento que ela está. É disso, essa interpretação que para mim é mais viável. E Dallas Willard, no livro A Conspiração Divina, vai dizer o seguinte: os porcos não rejeitam as pérolas por maldade, mas porque simplesmente não podem aproveitá-las. O erro está em tentar forçar algo precioso a quem não está pronto para receber. Nós temos essa mania de enfiar verdades goela abaixo das pessoas. Sim ou não? Vai ter que ouvir. Ah, mas eu pego ele hoje. Mas hoje é o dia que ela vai ouvir. E não funciona, gente. Percebe? Não funciona, não dá certo. E o pior, estatisticamente, essa é uma estratégia, um erro comum entre pais e líderes religiosos. Pais e líderes religiosos teimam a usar essa estratégia. Não há misericórdia. Olha você como pai, como mãe, enfiar verdades goela abaixo sem que o outro esteja pronto para recebê-la, não é saudável. A igreja é uma comunidade de graça. Todo mundo que está aqui é pecador. Tem alguém aqui sem pecado? Levanta a mão. Não, né? Então, todo mundo aqui é pecador. Só que nós categorizamos alguns pecados mais graves do que outros. Nós achamos que alguns pecados são mais graves e atentam contra a moral da igreja. Tu não é crente? Eu vejo, tu não é crente? Nós temos que ser graciosos com as pessoas, porque cada um está enfrentando uma grande batalha. A pessoa não bebe demasiado porque ela quer. Não fuma porque ela quer. Não é viciada em comida porque ela quer. E é esse tipo de gente que vai chegar aqui na nossa comunidade e que precisa ser abraçado com todos os seus pecados, para que Jesus possa promover uma mudança na vida delas e gradualmente, naturalmente, as pessoas mudem para se tornar mais parecidas com Jesus. Não é a nossa imposição. Ah, mas você está vindo na igreja agora, você tem que se comportar assim. Quem exigiu isso de você quando você chegou? Percebe? Então ele não pode colocar fardo na vida dos outros. Tem que pegar leve. Tem que ir devagar. Pais e líderes religiosos fazem muito disso. Agora, deixa eu terminar a mensagem aqui. O que você vai dizer para mim? Ferrou. Porque eu não consigo viver sem julgar. Eu não consigo. Eu tenho meu pezinho no julgamento. Eu acho que é avaliação, mas no fundo, e muitas vezes, é o pezinho no julgamento. Qual é a solução para isso? É o Evangelho. Qual é a mensagem de Jesus em relação a isso? O julgamento é um sintoma da nossa busca por nos tornarmos justos. Então, nós julgamos os outros para nos sentir superiores, porque a maneira mais rápida de a gente se sentir bem é rebaixar alguém, e quando apontamos os erros alheios, inconscientemente nós achamos que nós somos melhores que aquelas pessoas. Só que Romanos 2, versículo 1 vai falar: portanto, você que julga os outros não tem desculpa, pois está condenando a si mesmo, visto que pratica as mesmas coisas. Então, a primeira coisa, eu tenho que olhar para o meu pé, porque não resolve o problema.
Julgar os outros nos torna amargos, inseguros e isolados, porque ninguém quer viver perto de uma pessoa que só sabe julgar os outros. Julgar é um grande problema. E aí, isso leva a gente ao orgulho e à hipocrisia. Não estão perto de mim porque não aguentam ouvir verdade. Não andam comigo porque sabem que eu falo mesmo. Então você começa a se exaltar, que isso começa a se tornar hipócrita e orgulhoso, para poder justificar que você foi abandonado e está sozinho. No fundo, estamos tentando provar o nosso valor diante de Deus e provar nosso valor diante das pessoas. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser aceito. Só que Tim Keller vai falar no seu livro, se a nossa identidade está baseada nas próprias justiças, precisamos desesperadamente nos comparar com os outros. Mas se a nossa identidade está em Cristo, podemos ser humildes, sem nos sentir inferiores e confiantes, sem sermos arrogantes. Podemos ser humildes, sem ser inferiores, e confiantes, sem ser arrogantes. Nós também, como esse texto diz, temos uma trave no olho. Nós julgamos. Nós não conseguimos parar de julgar as pessoas. Antes de corrigir os outros, nós precisamos enxergar a nossa própria falência moral. Nem suas promessas de ano novo você conseguiu, rapaz. Você prometeu em janeiro que ia perder 3 quilos, ganhou 4 já. Nem as promessas de ano novo a gente consegue, então como é que você quer exigir das pessoas? Não, a gente tem que olhar que a gente não consegue sustentar nossas promessas e nossas palavras. O nosso coração é cego para as nossas próprias falhas. Ele nos cega. Então nós somos rápidos em enxergar os erros dos outros, mas lentos em reconhecer os nossos próprios. Como um peixe, você não consegue nem... O peixe sabe que está molhado? É assim. Esses somos nós. Qual que é a solução para esse problema? O homem da cruz. O homem da cruz assumiu o nosso julgamento. Se o julgamento pertence a Deus, como podemos ser aceitos por Ele? A resposta é o Evangelho. Jesus é o único, sem pecado algum, que poderia nos julgar, mas escolheu ser julgado em nosso lugar. Ele recebeu a condenação que era nossa para que pudéssemos receber a graça que é dele. Isaías 53, versículo 5 vai falar: Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E isso muda tudo. Se Ele sofreu o julgamento que era nosso, para que não fôssemos mais julgados, como eu posso julgar os outros? A minha mudança é por amor, não é por convencimento. Se eu não recebi o julgamento que era de Deus para minha vida, como que eu posso então julgar os outros? Se Ele não levou em conta o meu passado, as minhas falhas, como eu posso considerar o passado e as falhas dos outros? Percebe? Se Ele se inferiorizou, se tornou um ser humano, um homem, como que eu posso inferiorizar e me sentir superior aos outros? Se o meu Salvador se fez pequeno para que eu pudesse ter valor, como que eu posso diminuir os outros para eu precisar ter valor? A resposta é Ele. Quanto mais essa verdade, esse amor de Jesus vai convencendo o meu coração, menos necessidade eu tenho de julgar e tenho a possibilidade nele de não me tornar uma pessoa mais julgadora. Só assim eu consigo ir me livrando do julgamento. Só uma paixão supera outra paixão. Só o amor por Jesus vai convencer você que você não precisa rebaixar os outros para se sentir melhor, condenar os outros para se sentir absolvido, apontar o erro dos outros para se sentir limpinho. Só Ele pode fazer isso. Tim Keller, no livro A Cruz do Rei, vai dizer: o cristão que entendeu o Evangelho vê a si mesmo como um mendigo mostrando ao outro mendigo onde encontrar pão. Ele não pode mais julgar o outro como se fosse superior. Nós somos apenas, Brené Manning também trabalha essa ideia, nós somos apenas mendigos que achamos a mesa com pão. E nessa mesa somos aceitos. Então nós vamos apontar para outros mendigos e falar: eu sei onde tem comida, eu sei onde tem aceitação, eu sei onde tem carinho, eu sei onde tem amor, eu sei onde tem comunidade. Vem. Vem também. É isso que nós somos, por causa dele. E quando eu entendo isso, o Evangelho me prepara para essa nova vida. O Evangelho me transforma
como pessoas cheias da graça de Deus. O Evangelho me liberta de julgar, não tem mais necessidade de... Vou até julgar, mas eu vou me tocar. E eu vou cada vez julgando menos as pessoas. Eu não tenho mais necessidade de julgar. Em vez de criticar, nós passamos a servir e restaurar as pessoas. Ajudar, ser companheiro, ajudar as pessoas. Como se aplica na prática? Em vez de condenar, eu oro pelas pessoas. Em vez de criticar, eu me aproximo delas com compaixão para entender a sua história. E ao invés de afastar, nós demonstramos o amor de Cristo na prática. Lá no meu condomínio, eu tenho umas pessoas que não gostam de mim. Não gostam de mim. Eu faço questão de dar bom dia, boa tarde e boa noite. Eu faço questão de tratá-los bem. Quando vai na assembleia do condomínio, eu trato bem, eu dou a palavra, preservo. Por quê? Por causa dele. Porque eu quero mostrar a essa pessoa que existe um modo diferente de viver, sem precisar ficar atacando as pessoas. O Evangelho me prepara para uma nova vida. E muitos dos seus problemas seriam bem menores se o Evangelho tivesse mais espaço na sua vida. A igreja de Jesus é uma igreja de pecadores, onde a aceitação é o prato principal, onde mudança é uma consequência da relação com Jesus. Eu termino. A única maneira de parar de julgar é lembrar que você só está de pé porque Cristo te segurou. Você não tem mérito próprio, apenas graça recebida. Eu quero orar pela sua vida. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, eu quero que você se coloque de pé. Coloca a mão no teu coração. O pedido é seu, você vai falar com Deus. Eu não sei o que Deus falou no teu coração. Pode ter sido alguma coisa totalmente diferente do que eu preguei. Mas você precisa tomar uma atitude. Se essa mensagem tocou o teu coração, põe a mão aqui no teu peito. E ore a Deus aí. Fale com Ele. Peça a Deus misericórdia. E peça que o Evangelho venha ao teu coração e tome espaço, abunde na sua vida. Porque sem o Evangelho, sem a graça de Jesus, não somos nada. Senhor Jesus, nós somos pecadores e que tendemos a julgar as pessoas. Nós confessamos. Infelizmente, temos essa tendência dentro do nosso coração. Muitas vezes isso nos dá uma satisfação, um prazerzinho. Mas nós não precisamos disso, porque a tua cruz supre todas as necessidades. O seu sacrifício na cruz supre as nossas falhas. Então, Jesus, vem sobre nossas vidas. Ajude-nos a tomar as decisões que precisamos. E mude a nossa história da maneira em que você acha que precisa mudar. De dentro para fora. Convence-nos do contrário. E nos aponte o caminho. Por amor, não por força, nem por violência. Nós precisamos da tua graça, Jesus. Venha habitar e viver em nós. E nos transforma. Que hoje seja mais um tijolinho na construção do nosso eu, para se tornar mais parecido contigo. Perdoe-nos as vezes que julgamos. E as vezes que fizemos o mal que não tem como reparar. Nós te pedimos perdão. Mas que daqui para frente, olhando para frente, possamos ser pessoas melhores. Não por nossa fibra moral, mas por causa do teu Evangelho, pelo que o Senhor faz em nós. Sustente a nossa vida e nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Eu tenho um desafio prático para você essa semana. O desafio prático para você é, para viver o que aprendemos hoje, faça o seguinte. Reflita, como você tem tratado as falhas dos outros? Te agridem muito? São muito pesadas? Como é que tem sido isso para você? 2. Antes de julgar alguém, pergunte, eu estou sendo mais gracioso do que crítico? E em terceiro lugar, ore, peça a Deus um coração cheio de graça e humildade. E eu encerro com uma frase. Deixar o julgamento para Deus nos liberta para amar como Jesus. Deixar o julgamento para Deus nos liberta para amar como Jesus. Amém? Antes, eu vou pedir para a Sabrina voltar. Vou despedir do pessoal que está em casa. Deus abençoe.
Tenha uma ótima semana. E eu quero voltar para o primeiro slide da apresentação, sabe? Porque